Dia 193, 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 19 ao capítulo 14, versículo 17. Também, de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque o governante deles, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Sacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Asser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel eram unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Sacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso parecia o justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus.
Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor de seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Salmos capítulo 9, do versículo 13 ao 20. Compadece-te de mim, Senhor. Vê, a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte.
para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Provérbios capítulo 19, versículo 4 ao 5. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Terminamos o dia 193, nós nos vemos amanhã no dia 194. Até mais.